Hoje a gente vai trabalhar aqui um pouco sobre o cálculo de capacitância em linhas de transmissão. Para a gente poder explicar o cálculo da linha de transmissão, a gente precisa fazer algumas demonstrações e algumas explicações da física. Então, de início aqui, mostrando uma linha monofásica, desconsiderando a Terra, a gente tem alguns detalhes que a gente precisa observar. Como nós temos duas linhas, eu dispus elas aqui como uma visão frontal. Só que, na verdade, essas linhas nós podemos considerar como o raio delas sendo muito menor do que o comprimento. Então, quando eu trabalho dessa forma, a distribuição de cargas em cima da linha pode ser considerada uma distribuição linear. Então, lambda é a quantidade de carga dividido pelo comprimento, né? Eu preciso, para poder explicar isso, também definir um campo elétrico, considerando essa distribuição de carga linear. Então, um campo elétrico é a distribuição linear dividido por 2πε0 vezes 1 sobre R. O ε0, nesse caso, então, vale 8,85 vezes 10 na menos 12 Coulomb quadrado por Newton vezes metro quadrado. A gente vai observar aqui que os vetores campo elétrico eles saem sempre da direção da carga mais positiva, então aqui, para a carga menos negativa. Então, se a gente considera um ponto P em qualquer lugar entre essas duas linhas, sendo que o centro de uma até o centro de outra tem uma distância d, nós dizemos então que aqui entre o centro dele até o ponto x, até o ponto P, vale x. Então o restante vale d menos x. Para eu poder continuar a explicação, eu preciso primeiro demonstrar a função potencial elétrico, porque ela é importante para a definição de capacitor. Então, a função potencial elétrico pode ser escrita como a variação da tensão, ou a variação do potencial elétrico, é igual à energia potencial eletrostática dividido pela carga. A energia potencial eletrostática, esse delta U, é menos a integral do ponto inicial ao ponto final de Q0, o campo elétrico escalar, a distribuição linear aqui é o caminho que o campo elétrico está percorrendo, caminho entre aspas. Eu vou substituir isso então na fórmula do potencial elétrico, e eu tenho que a variação do potencial elétrico vai ser menos de ATF, campo elétrico, ou então ainda como a tensão inicial menos final, que vai ser a integral do ponto final ao ponto inicial, e vezes cosseno de θ vezes fazendo isso, eu tiro da notação aqui que era vetorial e transformo num escalar. Quando eu aplico isso, então, para cá, na linha monofásica, eu tenho que a tensão inicial 1 menos V2 vai ser a integral de R1 até V menos R2. Por quê? Porque a distribuição de carga
ela é sempre na superfície. E aqui também. Então, o início do campo elétrico é sobre essa superfície. Por isso, o ponto inicial é R1 e o ponto final é D menos R2. Então, do campo dx, isso vai ser a distribuição linear dividido por 2π epsilon zero vezes a integral de R1 D menos R2 do de 1 sobre x mais 1 sobre D menos x dx. Então, V1 menos V2 é a distribuição 2π epsilon zero, e resolvendo essa integral aqui, facilmente a gente consegue observar que é ln de D menos R2 sobre R1 menos ln de R2 sobre D menos R1. Simplificar isso, a gente precisa aplicar um pouco de álgebra, só um pouco porque senão cansa, que é V1 menos V2. Então, a distribuição sobre 2π epsilon zero permanece constante, e aqui a gente trabalha em cima dos LNs, né? Como é um menos, então a gente tem uma divisão, logaritmo de d ao quadrado sobre R1 R2, ou então 1 sobre 2π epsilon zero ln de d sobre raiz quadrada de R1 sobre R2. Essa é a nossa forma final da função potencial elétrica, né, para esse caso. E para o cálculo da capacitância, então, por unidade de comprimento, que é o que a gente tem aqui, porque esse é um fio de comprimento L, né? Então, a gente sabe que a capacitância é a distribuição de carga por essa função potencial. Então eu fico com π epsilon zero sobre o ln de d por R1 R2. Se a partir disso nós considerarmos então que R1 é igual a R2, que é o que acontece geralmente, então a gente simplifica aqui mais um pouco e acaba com a equação na forma π epsilon zero sobre ln de d sobre r. Parabéns.